Gente, olha, segundo as estatísticas divulgadas pelo Acnur, é a agência da ONU para refugiados, olha que assunto sério que nós vamos trazer aqui no Tribuna nessa noite de sexta-feira. Uma em cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio, deslocada, interna ou refugiada. Olha, no próximo bloco, nós vamos trazer aqui o professor titular de Direitos Humanos na Faculdade de Direito da PUC São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa de Direitos dos Refugiados, que vai falar conosco sobre a situação dos refugiados aqui no Brasil e no mundo. É agora, Tiago? É agora? Então, 8 horas e 51 minutos, vamos conversar então sobre o assunto muito importante, que é o direito dos refugiados. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, professor Wagner Baleira. Eu queria começar esse nosso papo, que é muito sério, inclusive, trazendo ao público brasileiro que nos acompanha, a família brasileira que nos acompanha, dados, principalmente, que nos traz informações a respeito de tudo que tem acontecido aqui. Inclusive, o Papa Francisco acaba de endereçar uma mensagem para esse ano de 2018 a todo o mundo sobre esse tema, né? Então, poderia ser mais oportuno a gente falar sobre esse assunto, cuidar dos migrantes e dos refugiados. Wagner, qual que é a importância dessa escolha do Papa Francisco para este tema? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Papa criou uma metodologia para a abordagem desse assunto através do Dia Mundial do Refugiado. Então, todos os anos é expedida uma mensagem com uma reflexão do Papa sobre a temática do refugiado. Particularmente, o Papa Francisco tem se mostrado muito preocupado com isso, porque as transformações do mundo estão aguçando o problema. Um problema que já é grave, mas que, devido às recentes transformações do mundo, tem sido aguçado pelos países que, em boa parte, se recusam, países tradicionais de refúgio se recusam agora a receber os refugiados. Pois é, eu até estava comentando na nossa reunião de pauta aqui com a minha produção, que eu vi imagens assim muito fortes, né, de países que estão colocando portões, isso, né, para impedir que aquelas pessoas simplesmente atravessem o mar e entrem nas cidades. Que a gente está voltando à era medieval, na verdade. Quem que é considerado, Wagner, um refugiado e quem é considerado um migrante? Você poderia explicar para a gente, diferenciar? Então, vamos começar pelo migrante. O migrante é aquele que espontaneamente resolve se deslocar do seu país. Nós conhecemos muitas pessoas, convivemos com muitas pessoas que, por os mais diversos motivos, resolvem ter outras oportunidades em outros lugares. É muito frequente, por exemplo, o brasileiro que vai para o exterior porque pretende ter oportunidades de trabalho ou mesmo de realização estudantil, etc. Esse é o migrante. Ele não é pressionado para sair, digamos, do Brasil, né? do seu país, melhor dizendo. Já o refugiado é aquele que se vê compulsoriamente ou por força das circunstâncias expulso do seu país. Essa é a verdade. Praticamente ele se vê forçado a ir embora porque a situação está se tornando cada vez mais dramática, correndo risco de vida, correndo risco de passar fome, doença, etc. Então, essa é a diferenciação básica, né? Agora, como que se iniciou esse movimento de expulsão? Podemos dizer que as guerras é o grande motivador dessas Sobretudo, expulsões? a questão da violência. Não é apenas a guerra, mas às vezes em muitos territórios existem, dentro do mesmo país, diversos grupos de etnias distintas e que uma maioria pressiona as minorias. Às vezes não é problema uma guerra declarada, mas é uma perseguição dentro do próprio país. Isso acontece especialmente na África, não é? Onde há essas discriminações. Pois é. E a gente vê também no Oriente Médio alguma coisa nesse sentido também, principalmente por questão
da discussão ideológica das religiões, não é isso? Isso mesmo. Agora, o grande país, o país tradicional de emigração e que se tornou, de fato, o mais complicado nesse tema é a Síria, Tá. que tem as duas questões aqui mencionadas, que tem uma questão interna de disputa religiosa e tem a questão da guerra, que já se estende por vários anos, e que fez com que mais de 5 milhões de sírios saíssem da Síria na condição de refugiados. É muita gente, né, professor? É muita gente. Muita gente. Eu tenho aqui um mapa, tem esse ilustra para a gente, Tiago, por favor? Pode colocar? Olha, nós temos aqui, vamos até o plasma aqui, o senhor consegue vir, professor? Vamos vir até o plasma aqui, para que o senhor possa nos ajudar aqui a identificar. Olha só, nós temos aqui as solicitações de refúgio por países de origem. É um mapa, inclusive, do ano passado. Pode chegar mais perto, por favor. Nós temos aqui alguns dados que eu vou partilhar com vocês que estão em casa. Olha, por exemplo, professor, Cuba nós temos 13%, né? Haiti, 6%. Venezuela, 33%. Né? É uma das maiores. E a gente pensa que é mais aqui na área do Oriente Médio, e não é, nós estamos bem próximos aqui do Brasil. Na nossa casa, digamos. Na nossa casa. Por que isso acontece, professor? Então, aí, digamos, são três questões distintas de pensar nos três países. Okay. O Haiti foi vítima de desastres naturais enormes que transformaram a população em situação paupérrima. Né? Certo. Então, principalmente, houve ali a questão estrutural do país. Muitos desastres. Tá. Já Cuba e Venezuela, sobretudo, a violência se deve a razões de ordem política. Então, é uma população que tem sido politicamente pressionada e que se vê na situação de abandonar o país. Particularmente Venezuela, ultimamente, agora mesmo esses dias, não sei se você viu essa notícia, a Venezuela tem... Praticamente os venezuelanos invadiram a fronteira com o Brasil porque a situação de fome está os obrigando a sair. Pois é. Aliás, qual que é o perfil desses refugiados que chegam ao Brasil, professor? A maioria vem exatamente aqui da região da Venezuela ou, por exemplo, nós podemos encontrar estes outros aqui refugiados no nosso país? Na ordem assim, histórica, porque a situação tumultuou agora com a América, não é? Sim. Mas na ordem histórica, a grande imigração para o Brasil é da África. Veja que Angola, né, se nós sairmos desse marco americano, Angola é o país que tem a maior quantidade de refugiados no Brasil. 13%. 13%. Depois a Síria, marcadamente por conta da guerra. Né? Digamos, o grande salto de refugiados sírios se deve a isso. E os outros países são questões conjunturais. Né? Engraçado, né? E nós vemos que são países distantes geograficamente do Brasil. Por que eles escolhem o Brasil? Porque é o país que mais acolhe ou não? Não, isso eu acho que é uma opção pessoal, porque não, digamos, não há um atrativo do Brasil em relação às pessoas que vêm. É uma questão, opções pessoais, tentando achar que, estamos num lugar melhor, onde não há guerra, né, pelo menos. Agora, o professor, eu queria que o senhor explicasse este dado aqui que nós temos nesse mapa, que me chamou muito a atenção quando eu vi, né? Porque são dados, gente, tem como fonte o Departamento da Polícia Federal, aqui do nosso país. A China tem 3%. 3% da China, ou seja, a China também tem refugiados. Também tem refugiados, porque vejamos que a China é uma democracia, entre aspas, né? Sim. É um país que deixou de ser democrático há muitos anos e onde a violação dos direitos humanos é uma frequente. Apresenta-se só o lado econômico da China e se esquece do lado social. Direitos humanos não existem na China, podemos dizer assim, taxativamente. Então, as pessoas são violentadas frequentemente. Por isso elas buscam, então... Buscam sair de lá. Né? Sair de lá. Ok. Vamos sentar novamente. Professor, eu queria falar sobre a questão dos imigrantes. Antigamente, todos nós, eu, como um bom Parpinelli, né? Também tenho parentes que vieram aqui, imigrantes... mas vinham muitas vezes por causa das lavouras de café, o trabalho na agricultura, tinham até o apoio do governo naquela época. Como que são os imigrantes de hoje?
Hoje a situação do imigrante é muito formalizada. É também expressivo o número de trabalhadores que vêm para o Brasil. É o chamado expatriado, né? Ele vem para trabalhar numa situação inteiramente irregular ou para estudar. Há um movimento também frequente e expressivo dos imigrantes em situação regular, isto é, formalmente integrados ao mercado de trabalho. Como você lembrou dos seus ancestrais, eu também, né? A imigração espanhola, que foi no final do século XIX, começo do século XX, as pessoas já vinham, digamos, com um posto de trabalho definido, eram chamadas cartas de chamada, né? Seu avô provavelmente foi chamado por um amigo, por um irmão, por um parente, para ir trabalhar em tal lugar. Tá. Era uma movimentação organizada. Milhões de pessoas vieram nessas condições ao longo do final do século XIX e começo do século XX. Esse imigrante continua vindo em condições normais. Agora, a questão do refugiado é distinta. O que houve foi uma violência que provocou a situação do refúgio. Às vezes é perseguição política, às vezes é perseguição religiosa, econômica. Então, são muitas as causas. Vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, porque eu quero falar sobre a questão das obrigações dos países com relação aos refugiados e quero falar do impacto econômico que isso causa num país. Pode ser? Daqui a pouquinho nós vamos continuar. Eu quero que você participe desse bate-papo conosco nessa noite. Aliás, você deve enviar suas mensagens. Nosso WhatsApp vai aparecer agora aqui no vídeo, 11 95033 6870. Está aparecendo aqui, ó. 11 São Paulo, 950336870. Nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. São 9h03. Eu quero que você envie suas perguntas e daqui a pouquinho eu vou fazer ao professor Wagner Baleira. Muito bem. Olha, a gente continua agora falando sobre a situação dos refugiados no Brasil e no mundo com o professor Wagner Baleira. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da legislação brasileira. Existe uma legislação brasileira sobre os refugiados? Nós temos a moldura geral do tema, é uma convenção das Nações Unidas, né? Que é o chamado Estatuto dos Refugiados de 1951, ao qual o Brasil aderiu e dezenas de países aderiram. Digamos que é o pano de fundo da legislação dos refugiados para o mundo. O nosso direito ampliou o conceito de refugiado com a Lei 9474 de 97. Então, o marco legal do refúgio no Brasil é essa Lei 9474 de 97, que, para além das definições legais um pouco mais rígidas do Estatuto dos Refugiados de 51, ampliou também para uma modalidade nova, que é o caso dos refugiados econômicos. Situação econômica, por exemplo, o que nós estamos vendo agora, entre outros problemas da Venezuela, agora se encaixa no conceito de refugiado. Então, isso é uma qualidade nova da legislação brasileira. Por falar nisso, professor, tem uma telespectadora nossa aqui que não colocou o nome, mas está fazendo uma pergunta justamente sobre isso. Ela fala assim, Fábio, por favor, pergunte ao professor Wagner sobre os refugiados que estão em Roraima. As pessoas esqueceram totalmente deles, eles andam como verdadeiros farrapos humanos na cidade de Boa Vista. Eles são justamente da Venezuela, venezuelanos. Essa migração, né? E vem por terra mesmo, né? Está acontecendo de maneira intensificada nos últimos tempos. Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre a questão econômica dos países. Que impacto causa, por exemplo, o país receber uma quantidade X de refugiados? A gente vê, por exemplo, ali na Europa, países que já colocaram, como eu disse, portões nas suas instalações para que impeçam que essas pessoas adentrem aos seus países. O impacto é muito forte, economicamente falando? É muito forte porque a economia mundial está saindo de uma crise, né? Então, nos momentos críticos, o principal alvo da crise econômica é o emprego. Então, as taxas de desemprego estão, de modo geral, elevadas e essas pessoas chegam e querem trabalho. Então, vai haver uma certa desordem econômica no primeiro momento. Mas vamos dizer assim, um refugiado, ele não tem os seus direitos naquele país, não é isso? Como que funciona, por exemplo, para um refugiado trabalhar?
Então, a primeira coisa é a solicitação do refúgio, né? O reconhecimento da situação, do status de refugiado. Feito isso, ele já está habilitado, vai ter carteira de trabalho, como no caso do Brasil, qualquer brasileiro tem a sua carteira de trabalho, também o refugiado vai disputar, digamos, o mercado de trabalho em igualdade de condições com os brasileiros. Vamos às perguntas dos telespectadores. Já tem muitas chegando aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência em todo o Brasil com a gente aqui no nosso Tribuna nesta noite de sexta-feira. Fábio, por favor, pergunte ao professor Wagner por que dos refugiados todos, 67% ficam na Itália. Quem pergunta é Jaime Martins Pereira, de João Pessoa, na Paraíba. Então, Jaime, é questão geográfica mesmo, né? A Itália é o porto de entrada mais próximo daquela comunidade. E é aquela abertura natural, digamos, do ingresso dos países. Não acolhe tão bem quanto poderia, porque também há um limite de absorção. A economia italiana na zona do euro é uma das que está mais complicada nos últimos tempos. Então, o refugiado entra porque é a porta de entrada da Europa, mas nem sempre tem as suas condições de acolhida muito boas. Agora, no caso das crianças, elas elas não conseguem essa passagem sozinhas, né? Sempre são acompanhadas. Sempre estar acompanhadas. E nesse caso, os pais têm também o apoio do governo para que as crianças sejam repatriadas, acolhidas. Olha, tem uma pergunta do Samuel, lá de Uberlândia, Minas Gerais, faz assim a pergunta, olha, professor, o Brasil precisa se beneficiar mais da sabedoria do imigrante e do refugiado para desenvolver também outras situações, como no Nordeste brasileiro e do Vale do Jequitinhonha. Ele está perguntando por que, na maioria das vezes, esses refugiados vêm para ficar nas regiões mais desenvolvidas do país. Então, eu acho que na busca do trabalho, não é? O interior sempre apresenta maiores dificuldades para a conquista de um posto de trabalho. Mas você tem razão quando diz que nós precisamos aproveitar melhor essa cultura que o migrante e o refugiado trazem. E isso está bem em linha com esse documento que o Fábio mencionou no princípio, que é o documento do Papa Francisco. Quer dizer, o Papa Francisco, dentro daquela linha de que nós somos todos irmãos, acha que a acolhida beneficia ambas as partes, não apenas aquele que vem esperando uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, mas também a nós que temos o handicap cultural dessas pessoas e com tudo que isso representa de aporte nas relações humanas. Professor Wagner Balera, eu queria aproveitar sua sapiência, seu conhecimento profundo nesse assunto e pedir para que o senhor explicasse para nós, brasileiros, qual que é o nosso papel nessa caminhada, nesse auxílio, de que maneira nós podemos contribuir, vamos dizer assim, para a melhora dessa situação dos refugiados? Nós temos um grande papel, porque o Brasil sempre foi uma terra de acolhida e o Brasil está preparado para acolher ainda muita gente. Em termos percentuais, ainda temos um grande dever para com a comunidade internacional. Oficialmente, são cerca de 10 mil refugiados, o que é um número comparado com o potencial de acolhida do Brasil, um número relativamente pequeno. Quer dizer, há espaço para uma acolhida maior. Temos que, sim, isto é verdade, nos organizar. Falta um pouco de organização para a acolhida dos refugiados no Brasil. É feito algo assim de maneira muito empírica, especialmente pelas organizações não governamentais. É preciso que o Estado se preocupe mais com essa questão. Isso não está acontecendo. O Estado brasileiro não se engaja muito nessa luta, mas temos um dever moral e ético de sermos um povo de acolhida. Então, esse é o nosso papel histórico. O Brasil recebeu muita gente que construiu essa nação junto com os brasileiros, e é agora nosso dever retribuirmos para os irmãos que estão mais afligidos. Professor Wagner Balera, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso Tribuna Independente. Muito obrigado pelo carinho da sua presença nessa noite, viu? Muito obrigado por ter vindo, tá? Fique conosco aqui, professor, quero convidá-lo, pode ficar conosco aqui,